Alívio ou medo? O que será que eu senti no momento que eu recebi o laudo da minha filha? Então, eu sou Daiana Andrade. Como vocês sabem, eu tenho uma filha com 21 anos que tem um laudo de TDAH, dislexia e TEPAC desde os 8 anos de idade. Ou seja, já vai fazer 11 anos que a minha filha recebeu o laudo e desde então eu vivo a maternidade atípica e eu vou compartilhar aqui com vocês tudo que fui desenvolvendo ao longo de todo esse processo, ao longo desses anos, e que me fizeram ter sucesso e me fizeram ajudar também outras mães. Eu também sou empreendedora na área de educação, eu tenho um reforço escolar especializado em TDAH e outros transtornos e também de qualquer dificuldades escolares. E essa minha experiência que eu trago a vocês não é uma experiência somente da Daiana, é uma experiência do qual eu compartilhei ao longo de todos esses anos com várias e várias mães e com alunos meus também. Então, sem mais delongas, eu vou contar um pouquinho da história de como é que era antes, tá? Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando quais foram os sinais que eram imperceptíveis sobre o TDAH e que me fizeram desconfiar. E eu quero falar também como que era a minha vivência com o transtorno da minha filha antes da vinda do laudo, né? Inicialmente, a gente sempre teve muita briga, era sempre muito estressante o momento das tarefas de casa e dos estudos das provas. Era literalmente caótico, porque demorava muito. Normalmente eu vinha do trabalho, eu tinha pegado às vezes 1 hora, 2 horas quase de trânsito, ainda tinha que pensar na janta, e aí depois a gente ia fazer o dever de casa, depois de eu já ter passado o dia inteiro trabalhando, então era algo que realmente eu já estava um pouco cansada e que eu tinha que dar um jeito de ajudá-la, porque ela não conseguia fazer as tarefas sozinhas, né? Então sempre tinha muita briga, sempre era muito complicado para nós duas, né? Por conta dessa questão da demora. Eu não entendia que isso fazia parte do transtorno, né? Outra dificuldade também muito grande é a questão da memória, que me deixava muito angustiada. Eu acabava de explicar alguma coisa para ela e ela esquecia. Literalmente ela esquecia ou ela não conseguia dizer ou replicar aquilo que tinha sido ensinado, que isso também tem a ver com a questão da dislexia. A dislexia ela tem algumas características peculiares com relação ao transtorno e que é comorbidade com relação ao TDAH. Depois a gente vai falar sobre comorbidades num outro vídeo. Mas ela tinha essa dificuldade na memorização dos números, na memorização do nome das letras, das sílabas, o que dificultava muito a leitura dela. Então, era uma leitura que acabava sendo muito lenta, e nisso, quando ela chegava no final da frase, ela tinha esquecido aquilo que ela tinha começado a ler. Então, isso era algo que era muito comum, e aquilo me deixava muito angustiada. Lembrando que eu não era da área de educação, a educação não é a minha formação de base. Eu fiz toda uma transição de carreira na época para ajudar a minha filha e depois para empreender, porque eu entendi que a condição da minha filha e o que eu tinha descoberto e auxiliado ela poderia ajudar também outras crianças, né? Então, o empreendedorismo ele veio desse lugar, do auxílio, do propósito, de missão, pode-se dizer assim. Outro sinal que eu já falei aqui em alguns vídeos era a dificuldade de acordar que ela tinha, de se arrumar, tudo era muito demorado. Então, assim, se ela ia acordar para levantar da cama era demorado. Depois que ela acordava para tomar o café da manhã, era lento. Depois para se arrumar, para trocar de roupa, para escovar os dentes, eu sempre tinha o tempo corrido. Então eu percebia que era mais demorado do que o normal e aquilo me gerava muito estresse pela manhã, principalmente, né? E eu sentia muita culpa porque como eu não sabia da existência do laudo, eu via as outras crianças se avançando, eu via os resultados das outras crianças na hora da entrega do boletim escolar, na hora da época da entrega das provas, mas eu não via o resultado da minha filha e aquilo me deixava muito, muito frustrada. E aí, depois de um certo tempo, a quarta escola que a minha filha já tinha passado, me solicitou uma investigação
de um possível transtorno, me explicou mais ou menos o que seria. Foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar de TDAH, ou seja, a minha filha já estava com quase seus 8 anos já, 7 para 8 anos, e foi aí que eu vi falar de TDAH. Então, eu passei dos 4 anos, quando ela entrou na escola, até os 7 anos, sem sequer desconfiar que aquilo poderia ser um transtorno, sabe? Então, assim, a escola, as escolas que ela passou, em momento algum, chegou e conversou comigo que poderia ter algo diferente, era sempre o mesmo discurso de que cada criança tem seu tempo e esse tempo estava passando e ela não estava avançando na escola. Ela não tinha ainda se alfabetizado. Então, era algo que era muito difícil para mim. Então, essa escola específica, ela conversou comigo e solicitou que eu iniciasse a investigação. E eu, graças a Deus, eu tive o apoio de ótimos profissionais, tanto a neuropsicóloga quanto os psicopedagogos que na época faziam o acompanhamento dela e que foram me orientando. E aí, quando eu recebi o laudo, veio aquele impacto. E agora, o que eu vou fazer? Eu confesso a vocês que foi uma mistura de alívio, mas ao mesmo tempo medo. Alívio no sentido de saber, ok, existe um transtorno, existe algo que é real e que a partir daí eu posso, juntamente com ela, trabalhar, mas o medo. E agora? O que eu vou fazer? Eu não sei nada sobre TDAH. E aí, a partir de então, eu iniciei os meus estudos, as minhas especializações no TDAH, para poder, no caso, ajudar a minha filha a estudar. E aí a gente fez toda uma adaptação de rotina, eu adaptei também, eu conversei com a escola para que a gente pudesse fazer um trabalho em parceria. Eu entendi que a escola precisa ser parceira, que não necessariamente eu preciso saber de tudo, até porque na época eu não era psicopedagoga, eu não entendia nada sobre transtorno, então era para mim muito difícil direcionar a minha filha na época, né? Então, eu comecei a criar estratégias como, por exemplo, checklists, eu comecei a criar quadros de rotina, e aí algo que eu trabalhei muito foi a questão da minha paciência, sabe? De entender que eu preciso estar bem para que eu possa ter uma maternidade saudável. Não adianta, por exemplo, eu chegar depois de um dia inteiro de estresse no trabalho, sentar ainda estressada para fazer uma tarefa de casa com uma criança que vai demandar um pouco mais. Não adiantava. Eu entendi que isso era uma condição da minha filha, não era algo que ela escolheu, era uma condição que não a definia. Então, a partir daí, eu comecei a criar estratégias para que ela pudesse ter uma vivência melhor com relação à vida escolar dela, mas que também me deixasse de uma maneira confortável e nutrida para que eu pudesse também ajudá-la. A gente depois vai fazer uns vídeos aqui no canal para te dizer o que você, como mãe, pode fazer em termos de autocuidado. Eu sempre coloco algumas coisas no Instagram também, se você não me segue, é @daiana.andradeoficial. Lá eu coloco algumas dicas diárias, vocês podem acompanhar, inclusive, a minha rotina, de como que eu trabalho a minha nutrição como mulher, porque a gente precisa lembrar que antes da gente ser mãe, a gente é mulher. Você não vai conseguir desenvolver as suas outras tarefas, os seus outros papéis, se você não estiver bem nutrida no lugar de mulher. Porque a partir da mulher vem o papel da mãe, o da esposa, se você for casada, ou da empreendedora, da empresária, da funcionária, da CLT, da dona de casa. Você percebe que tudo parte desse núcleo da mulher. Então, por isso, inclusive, que eu comecei, depois que eu estudei sobre o transtorno, resolvi trabalhar a rotina de casa, a organização da minha filha, eu comecei a focar muito forte no meu autodesenvolvimento como mulher, como ser humano. Por quê? Porque eu entendi que esse era a base. Se a minha base não tivesse fortalecida, se eu não tivesse bem estruturado esse meu potinho de autocuidado, eu não poderia
ajudar a minha filha de uma forma tão plena, de uma forma tão saudável. E aí, que lições que eu deixo para vocês, né? Primeiro é entender que o transtorno não é preguiça, que é uma condição. Seu filho, sua filha, não é assim porque ele quer. Ele é um transtorno que traz algumas condições, e quanto mais conhecimento você souber sobre esse transtorno, melhor vai ser a convivência de vocês. Até para você saber dosar o que é transtorno, por exemplo, e quando é preguiça. Porque isso é uma dúvida que é muito recorrente com relação aos pais. Tá, mas quando é que eu sei que é preguiça mesmo? Porque normalmente, via de regra, poucas crianças gostam de fazer tarefa de casa, mas em que momento aquilo ali realmente é preguiça e em que momento aquilo ali é do transtorno? Como saber, né? Então, assim, você precisa ter mais conhecimento possível sobre o transtorno para que você consiga diferenciar. A gente vai fazer também alguns vídeos aqui sobre algumas dicas para como saber diferenciar o que é o transtorno e o que é a preguiça, né? Como eu já falei também, a questão da parceria das escolas é muito importante, de que você tenha a escola como parceira, e aí vão vir algumas questões, tá, mas e quando a escola se recusa a fazer as adaptações? E quando a escola não sabe o que fazer? Aí são outros 500 que a gente deixa para um próximo vídeo. Mas, via de regra, a escola ela precisa ser sua parceira. E o seu autocuidado e seu autoconhecimento. O teu autocuidado vem da tua nutrição, para que você possa nutrir a tua maternidade com a sua filha, para que você possa ser uma boa esposa, para que você possa ser uma boa funcionária, empreendedora, uma dona de casa, e o seu autoconhecimento, do sentido de saber, por exemplo, em que momento você não está bem, para que você possa se comunicar com seu filho. Então, se você vai implantar uma nova rotina, você está no dia que você está, por exemplo, na TPM. É um momento legal, válido, para você implantar uma rotina de algo que você sabe que vai te demandar um pouco mais? Estrategicamente não é. Mas para isso você precisa ter o seu autoconhecimento, por exemplo, do teu ciclo, que afeta o teu humor. A gente cicla, a gente tem oscilações hormonais. Isso é uma realidade. Então, você precisa entender como o teu corpo, como mulher, funciona, por exemplo, para que você possa usar o teu ciclo, por exemplo, como uma forma estratégica. Então, assim, esse autoconhecimento, fora a questão das crenças, das feridas emocionais que a gente traz, inclusive dos nossos ancestrais, das feridas ancestrais que a gente traz da nossa infância, tudo isso acaba sendo projetado nos nossos filhos. E isso, inclusive, independente da existência de transtorno ou não. Então, os nossos filhos, inclusive, eles são espelhos. Eu não acredito de verdade que nada acontece por acaso. Se o teu filho veio nesta condição, é porque ele tem algo para te ensinar. Os nossos filhos são nossos mestres também. A gente precisa observar e entender que o que é aquilo que está me machucando naquela atitude daquele filho, por exemplo, que está em mim. Porque se não tiver em mim, não vai me machucar. Existe aquela célebre frase que diz o seguinte: machucou, doeu, leve para casa que é teu. Então, se está te doendo, se te machuca, por exemplo, quando o seu filho se recusa a fazer algo que na sua cabeça é essencial. Por exemplo, quando você chega uma tia, e aí ele tá brincando, e naquele momento ali você pede para vai lá, conversa com a tia, dá um abraço. Ele, não quero. Mas como assim você não quer? Tal, e vira um jogo de poder. Mas por que você se sentiu tão ofendida naquele momento? Claro, você vai ficar chateada, normal, mas dependendo, por que foi tão forte, por exemplo, uma reação que você teve com relação a essa negativa do teu filho? Tô dando um exemplo, não tô falando que isso vai acontecer, que todas as vezes vão ser por conta de feridas emocionais. Eu tô dando um exemplo de que muitas das vezes as atitudes que a gente toma com os nossos filhos, por exemplo, gritar. Por que você está gritando? O que esse grito está dizendo sobre você? Às vezes aquele grito é o teu cansaço dizendo que você precisa parar. Por que você está estourando com tanta facilidade? Sabe? Então, assim, é esse autoconhecimento que ele é essencial para você conseguir lidar com o laudo do seu filho.
E por último, lembre-se, o laudo, ele não mudou a vida dela. O laudo mudou a minha vida. Aliás, a maternidade mudou a minha vida, porque eu entendi que nada acontece por acaso e que se minha filha veio nesta condição é porque existe algo que eu preciso aprender com ela e que eu preciso também ensinar. É uma via de mão dupla. E no mais é isso. Se você gostou desse vídeo, já salva para você assistir nos momentos de angústia, que você tiver com medo, que você tiver estressado. Se você acha que esse vídeo, inclusive, pode ajudar outros pais, compartilha. Deixa seu like aqui também e se inscreva no nosso canal. Então, te espero no nosso próximo vídeo.